Mas trabalhar no SAMU no dia a dia é um desafio, né? É um desafio bem diferente, né? Porque eu falo que a gente que trabalha no APH, né, na assistência pré-hospitalar, nós não temos controle da situação, né? E cada lugar, cada ocorrência, nós estamos num lugar diferente, né? Então, nós temos o desafio de perigo, né, dos locais, às vezes locais que até é insalubre, né, que nós temos que atuar. Mas é uma satisfação, né? Esse desafio, acho que a gente gosta. Olá, galera! Estamos iniciando hoje mais um programa do SUSista e hoje iremos falar um tema muito interessante, que é salvando vidas todo dia no SAMU. O SAMU, né, faz parte do Sistema Público de Saúde, do SUS, e todo dia as pessoas que trabalham no SAMU lidam com vida e morte e salvar vidas a todo momento. Por isso que hoje eu estou aqui com duas pessoas que são meus amigos, são samuzeiros, né, são aquelas pessoas que andam de macacão, etc, né, procurando salvar vidas a todo momento. E eles têm uma vasta experiência e sempre que eu encontro eles, eles me contam histórias do que acontece com o meu dia a dia. E por isso que hoje eu trago aqui nesse programa para estudantes, quem está graduando, profissionais de saúde e cidadão que tem interesse de entender como funciona o dia a dia de salvar vidas. Então eu trago hoje aqui a Fernanda de Mello Feliciano, minha amiga de longa data, 12 anos de experiência no SAMU, trabalha na região metropolitana de Campinas. E o Cassiano Balbino, também meu amigo, há mais de 20 anos, né, já de atuação na área de enfermagem, também há mais de anos, né, no SAMU. Bem-vindo, Cassiano, bem-vindo, Fernanda, ao programa O SUSista. E, dando um encaminhamento, Fernanda e Cassiano. Hoje, né... Bora? Só a última parte. Beleza, segura aí, Lô, segura aí. Pessoal, silencioso. Vai. Apresenta novamente o... Só o Cassiano ou volta tudo? Não precisa não. Você apresenta o Cassiano novamente? Tá. Cassiano, quanto tempo você já tá no SAMU? SAMU, 11 anos. 11 anos no SAMU. E há mais de 20 anos de atuação na enfermagem. Na enfermagem. Tá. Então, 20, 3, 2, 1. E estou aqui com ele, Cassiano Balbino, enfermeiro, há mais de 20 anos atuando na área de enfermagem e há mais de 11 anos no SAMU. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Fernanda, por estar aqui hoje, né? Nós que agradecemos. E aí eu quero iniciar esse programa porque salvar vidas todos os dias no SUS, né, de uma população que depende exclusivamente desse sistema, e também eu falo que o SUS é para todos, né? Mais de 160 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS, mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes, que em torno de 50 milhões possuem convênio médico, mas também usa o SAMU, né? Eu falo que quem chega primeiro é o SAMU. É um acidente aéreo, é o acidente da barragem que aconteceu em Mariana, é um acidente de trânsito, não importa se você é rico ou pobre, quem chega é o SAMU. Fernanda e Cassiano, queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, né? Começando pela Fernanda. Fernanda, como que foi esse processo? Por que enfermagem? E como que você caiu no SAMU? Como que você foi trabalhar no SAMU? Porque enfermagem, eu acho que desde pequena eu sempre falava que eu queria ser enfermeira, né? Aí eu não sei se você lembra, Diego, há uns anos atrás, né, uns bons anos atrás, a gente trabalhava ainda na loja e você falou que você estava fazendo a fisioterapia e você falou assim, Fernando, por que você não vai estudar? Eu falei assim, porque eu quero enfermagem. Se eu não vou fazer enfermagem, eu vou continuar vendendo celular. Aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, aí você falou, vamos fazer a faculdade. Aí a gente peguei e comecei a fazer, né? Aí eu lembro que minha mãe não queria, né? Minha mãe falava assim que não queria que eu fosse enfermeira, né? Ela chorou. Aí eu falei, mãe, então eu vou continuar vendendo celular, você, né? Aí ela... Vou trabalhar na loja ou vou ser enfermeira? Eu vou ser enfermeira. Aí eu fui, né? A gente enfrentou desafios, era muito difícil naquela época, né? A gente tinha que trabalhar e estudar, então para poder pagar a faculdade. Então, assim, era um sonho que eu sempre tive desde criança. E eu entrei no SAMU via concurso, né? Que também... você tinha me falado do concurso de Sumaré. A gente até foi junto fazer o concurso. Ela passou, gente. Eu não passei no concurso, tá? Ela é CDF. Aí quando eu fui convocada para o concurso, né? Eu entrei em janeiro de 2012, né? Que eu entrei atuando já no SAMU. Então, eu entrei já no SAMU, estou até hoje trabalhando no SAMU. E era um sonho, né? De menina que era trabalhar no SAMU, né? Tanto na época de graduação eu fiz cursos voltados para o PH, né?
Então, assim, foi muito bom que aí... O PH é o curso de De formação. assistência pré-hospitalar, né? Uhum. Que é a parte de trauma. Então, já tinha esse curso que eu sempre tive interesse de atuar, né, na assistência pré-hospitalar. Quando veio o concurso e a vaga que tinha É do SAMU. era de SAMU. E aí foi um desafio, né? Porque você já tinha formado, já tinha trabalhado em âmbito hospitalar, mas trabalhar no SAMU no dia a dia é um desafio, né? É um desafio bem diferente, né? Porque eu falo que a gente que trabalha no APH, né, na assistência pré-hospitalar, nós não temos controle da situação, né? E cada lugar, cada ocorrência, nós estamos num lugar diferente, né? Então, nós temos desafio de perigo, né, dos locais, às vezes locais que até é insalubre, né, que nós temos que atuar. Mas é uma satisfação, né, esse desafio acho que a gente gosta. É isso, é o SUS que funciona. E aí eu trazer um pouco só brevemente da história da Fernanda, né, a gente trabalhou junto no Magazine Luiza, então, viu, Luiz e Helena, patrocina o nosso programa. A gente é fruto do Magazine Luiza e eu acho que lá também nos ensinou muito, né, a organização, o jeito de trabalhar. E a Fernanda foi uma pessoa que, para fazer a faculdade, ela trabalhava e estudava à noite, né? Trabalhava no Magazine Luiza de dia, né? Na loja da TIM, vendendo celular. Depois ela ia à noite para a faculdade, vendia as trufas para ajudar, né? Os bolos da mãe dela para poder pagar a faculdade. Então, eu falo que não é fácil. Mas como ela tinha uma missão, ela falou, eu quero ser enfermeira. Ela não falou, eu quero ser médica, eu quero ser fisioterapeuta. Ela sempre teve na cabeça, eu quero ser enfermeira. E eu vou estudar, e a Fernanda sempre estudou muito, e logo em seguida ela começou a passar num concurso atrás do outro, né? E aí, às vezes eu ficava de vaga de reserva, não entrava, e a Fernanda passando em vários concursos, e que bom que deu certo. Ela hoje no SAMU tem uma história e vai contar pra gente muita coisa. Mas antes, meu amigo aqui, o Cassiano Balbino, Cassiano, me conta só um pouco da sua trajetória, porque você começou como técnico de enfermagem, depois formou como enfermeiro, então o Cassiano tem uma trajetória na enfermagem, né? Uma formação. Como que foi isso, a decisão de ir para a enfermagem? A enfermagem, de modo geral, foi de curiosidade, verdade. Eu tinha terminado o ensino médio, estava na minha cabeça, eu não posso ficar parado, preciso fazer alguma coisa. De verdade, de uma hora para outra eu estava lendo alguma coisa relacionada à enfermagem e no outro dia eu estava onde? Fazendo a matrícula, minha mãe na escola de enfermagem. Olha que legal. Isso foi no ano de 2000. Então, mesmo no curso técnico de enfermagem, eu não tinha na minha cabeça, eu vou trabalhar, eu quero ser técnico de enfermagem, eu quero ser enfermeiro. Não, eu fui galgando, então conhecendo cada dia mais. Quando terminou o curso, eu trabalhava numa empresa de alimentação, na verdade numa padaria. Eu falei assim, agora eu quero cair no sistema. Pra a gente ver. vai falar, né, questão da SUS, eu queria cair no sistema de verdade para saber como é que era. Porque para mim não tem a questão simplesmente de fazer o estágio, eu queria saber como é que era de verdade para ver se é a área na real mesmo. Então, daí, né, realmente, comecei a trabalhar em julho de 2002, né, dentro do hospital como técnico de enfermagem. Daí, então, a graduação não foi porque eu queria ser enfermeiro, foi para conhecer um pouco mais. Então, em 2004, se não me engano, foi quando me matriculei na faculdade e me formei em 2008, né, graduado em enfermagem. Então, no ano de 2008 foi quando eu passei no concurso como técnico de enfermagem em Sumaré. Aí, dentro, né, do contexto saúde, enfermagem, eu conheci o que? A urgência e emergência. Sim. Porque eu comecei lá em 2002 trabalhando no centro cirúrgico. Sim. Centro obstétrico. Então você passou por várias áreas. Entendeu? E aí quando chegou 2006, eu já mais a questão, um alento para urgência, emergência, pronto-socorro. E assim, fui galgando. Na verdade, eu fui me lapidando até chegar no pré-hospitalar. Então tem algumas diretrizes que contam que, de repente, a necessidade do profissional do pré-hospitalar vir com uma base, né, de que seja um serviço de urgência, onde tem pacientes críticos. Então eu vim lá, eu vim para o pré-hospitalar no ano de 2013. Então eu já tinha uma bagagem já como enfermeiro, e fui como técnico até então para o SAMU Sumaré, né? Depois disso, nesse mesmo ano eu passei num concurso como enfermeiro em um outro município, que também linkei muito bem porque tinha essa necessidade, a lacuna do serviço pré-hospitalar. A gente nesse município, a gente não tinha o SAMU, até hoje não tem o SAMU, mas eu já tinha o conhecimento com a organização, né, do serviço pré-hospitalar, então acrescentou em muito. Depois disso, né, até chegar para os dias de hoje, onde
né, eu continuo como técnico de enfermagem no SAMU em Sumaré e trabalho num outro SAMU como enfermeiro, que é o SAMU da Baixa Mogiana, Sim. especificamente no SAMU de Mojimirim. Cassiano, até aproveitando essa fala sua, olha que interessante, né? Então a gente está falando de uma formação de mais de 20 anos, né, conhecendo o sistema, Fernando também mais de 12 anos, né, e entendendo como funciona o sistema público de saúde, como lidar dos serviços. Para quem está nos ouvindo, né, o que é o sistema pré-hospitalar? Né, como que isso funciona de uma maneira simples? Atendimento pré-hospitalar é atendimento que visa chegar precocemente, né, uma vítima de agravo clínico, obstétrico, psiquiátrico, traumático, né, com o intuito do quê? De preservação ou minorizar o quê? Danos. Tá. No Brasil, falando, né, especificamente do SAMU, a gente tem pautada, né, uma legislação, que é a Portaria 2048, que vai regulamentar todos esses sistemas, né, de emergência e doutrinar, né, algumas questões que são relacionadas. Ou seja, a gente trata o SAMU, mas o pré-hospitalar é mais que o SAMU. Sim. De verdade, né? A gente tem concessionárias de rodovia, Uhum. a gente tem as próprias empresas particulares que elas têm que seguir uma doutrina que ela, né, Uhum. pela essa legislação que vigora atualmente. Não, muito interessante. Então, o sistema público de saúde, né, e eu falo público de um coletivo como um todo, né, que envolve, inclusive, concessionárias, empresas privadas, que é um sistema pré-hospitalar que muitas vezes vai depender, inclusive, dos estabelecimentos, como você já me disse. Às vezes a pessoa sentiu um mal-estar ou alguma questão, talvez o ponto de primeiro acesso dela para esse atendimento pré-hospitalar não seja só o veículo, seja uma unidade de saúde. E então é aquele atendimento, né, de reduzir danos, muitas vezes vocês vão atender no local, né, então são maneiras, ou na casa das pessoas, então são essas maneiras. Dentro de todo esse processo, vocês iniciaram no SAMU, então estou tentando desenhar a trajetória. Fernanda, você chegou no SAMU, então até quem está nos escutando, o que uma pessoa recém-empossada ou contratada no SAMU, ou às vezes um enfermeiro acabou de formar, presta um concurso, entra no SAMU, qual que é o desafio do início, da chegada, assim? O que você sentiu na época da chegada? Eu acho que dá um frio na barriga, né, em todo mundo, e o que muda é que eu também vim do ambiente intra-hospitalar, né, minha primeira experiência foi dentro do Hospital de Orlândia, que também me deu uma vasta experiência na parte clínica, que a gente rodava maternidade, UTI, UPS, né, a clínica cirúrgica, porque muitas das vezes nós estamos sozinhos, a avaliação que nós temos que fazer em cena tem que ser muito precisa desse paciente, Tem que ser rápida. Tem que ser rápida, precisa e que nós precisamos às vezes, deslocar com agilidade. Então, essa percepção, essa expertise da gente ter essa avaliação é um pouco complicado no início. Uhum. Então, você, às vezes, sistematizar mesmo a assistência sistematizar a assistência toda na nossa mente, para na hora que a gente chegar, a gente ter agilidade para poder tirar esse paciente, às vezes, daquele local que é perigo para a equipe e, às vezes, para ele, com mais agilidade e diminuindo danos mesmo, né? E tentando salvar a vida deles. Então, é um pouco complicado essa parte. E você passou por algum treinamento? Por exemplo, você chegou, né, ou você já foi na mão na massa? Como que foi o processo? Quando eu cheguei no SAMU, estava um pouco conturbado, que estava saindo a parte dos contratos, né, e estava vindo os concursados. Uhum. Então, estava tendo essa mudança de contrato por concurso. Só que, graças a Deus, eu tive pessoas muito boas que conseguiu nos auxiliar e nos treinar. Então, uma foi a enfermeira Lidiane, teve outros enfermeiros, hoje tem até um enfermeiro que ajudou bastante a nossa turma, que era o Elson, a Fernanda, que mesmo eles saindo, né, que com a nossa chegada eles estavam saindo, eles nos treinaram. Então, até ela chama Fernanda, minha xará também, que me ajudou muito, muito mesmo. E o enfermeiro Elson, que hoje ele voltou no SAMU anos depois, como médico. Como médico. Ele formou como médico e ele também nos ajudou muito. Então, nós tivemos treinamento, nós trabalhamos, fizemos treinamento no sol mesmo, e protocolo, e fazendo toda a parte de protocolo de trauma, paciente clínico, obstétrico. Depois a gente foi fazendo a prática, a gente fala espelho, né? A gente rodava junto com outro enfermeiro, e depois até a gente chegar e começar a sair sozinho nas ambulâncias com o médico, né? E o... Então no início vocês passaram por um treinamento, tem esse processo de espelho que é praticamente andar lado a lado, né, para ir pegando, para poder ter confiança, né, de lidar.
Mas como que funciona, Cassiano? Traz pra gente o que é o SAMU? Como que funciona o SAMU? Quem que compõe o SAMU, a equipe? E queria que você trouxesse qual que é o papel do enfermeiro e do técnico de enfermagem, a diferença. Para quem vê o SAMU, as viaturas na rua, as motolâncias, onde já tem, né, em determinadas regiões do país a gente tem embarcações, Verdade. o aeromédico, a gente vislumbra só a questão do operacional, mas para essas equipes estarem nas ruas, né, seja no ar, na água, existe toda uma logística. Então a gente vai falar assim, que gestão. Sim. Questão, a importância que muitos dos profissionais que a gente viu lá no começo das nossas carreiras, que eles estavam nas ruas, hoje eles exercem o quê? Papel de gestão. Entendi. Então, toda uma organização, rapidamente, né? Quando uma ligação cai lá via dígito 192, que é o dígito de emergência, você tem lá um complexo regulatório. Que vai ser, não estou falando em quantidade, mas em profissionais, você vai ter o quê? O TARM, o telefonista auxiliar de regulação médica. Essa é a pessoa que vai atender a sua ligação. Sim. E aí ele vai ter uma doutrina, um protocolo a ser seguido e vai passar essa ligação para quem? Para o médico regulador. Tá. É um médico que ele é responsável o quê? Para fazer essa triagem, né, desse atendimento, para quê? Para ele vislumbrar que se é uma equipe de suporte avançado é uma equipe com médico, enfermeiro, ou uma equipe de suporte básico, equipe, né, com técnico de enfermagem, uma orientação precisa de um outro apoio. E aí você tem um terceiro profissional na realidade também, que é o RO, que é o radiooperador. Operador de frota. Ele é o responsável de saber onde estão todas as viaturas. Ele sabe que as viaturas que estão na base, as viaturas que estão nas ocorrências. Então, ele vai passar, de acordo com o que o médico estabeleceu, que viatura, também a questão de proximidade, essas ocorrências para essas viaturas. Tá. Esse radiooperador, ele tem que ser médico, enfermeiro ou então, não? Dois profissionais distintos, né, uma do SAMU, não precisam ser profissionais de saúde especificamente, que são os TARMs, são os telefonistas auxiliares de regulação médica, e os radiooperadores, ou operadores de frota. Não precisa ser um profissional da área de saúde. Não necessariamente. Então, eles, de repente, eles são concursados, ou eles são contratados, eles têm que ter um treinamento específico. Esse treinamento, né, ele segue essa doutrina, né, dessa legislação vigente, que também, para os profissionais operacionais, muitas vezes não é pré-requisito para o enfermeiro ser especialista em atendimento pré-hospitalar. Um radiooperador ser especialista, entre outros profissionais. Mas ele tem um programa de treinamento. Então, o enfermeiro, ele entra no SAMU, ele precisa ter um programa de treinamento até ele chegar lá como espelho técnico. Outro profissional que até então ele não é considerado como profissional da área da saúde, que é da equipe operacional, é o condutor socorrista. Sim. Ele necessariamente, ele não é um técnico de enfermagem, ele não é um enfermeiro. Ele é um condutor de veículo, né, de emergência, ele tem categoria D, né, Fernanda? Ele tem uma categoria especial, né, na habilitação e provavelmente um treinamento específico, né, para isso. Essa mesma, né, bagagem, ele tem um treinamento de suporte básico de vida. Para que é esse treinamento? Para ele poder assessorar que seja uma equipe de suporte avançado, uma equipe de suporte básico. Então ele participa ativamente dessas ocorrências. Ele não simplesmente dirige a ambulância. Isso é interessante você colocar, porque as pessoas imaginam que o condutor de um SAMU, ele praticamente dirige, do jeito que ele para ali já acontece. Então ele faz parte da equipe, né? Então o condutor também é um profissional do SUS que, vamos dizer assim, na cena do acidente ele tem o seu papel. E qual que é o papel dele? Principal, a condução do veículo de emergência. Ele é responsável por uma análise, né, prévia da segurança da equipe, que seja na disposição dessa viatura. E, terceiro, é como um componente ativo dessas equipes. Então, importantíssimo. Então, quando a gente fala, vamos falar na emergência das emergências, a parada cardiorrespiratória, o condutor, ele só levou a equipe até lá? Não. Ele coloca a mão na massa, ele está fazendo compressão torácica. Ele faz compressão torácica também. Ele participa, olha que interessante, né, efetivamente, manobra de ventilação. Que interessante, muita gente desconhece isso, né? Que muitas vezes imagina que o condutor não participa. E ele também é um dos responsáveis pela segurança da equipe, que ele que vai fazer a sinalização das cenas em acidentes, que é responsável por parar a ambulância adequadamente. Porque você imagina, se o condutor, né, Fernanda, ele parar a ambulância de forma num ponto crítico, talvez, pode ocorrer outro acidente. Com certeza. Né? E aí, talvez, como você falou, se ele tem a responsabilidade de sinalizar o local,
ele é essencial para que o enfermeiro às vezes está ali abaixado, o médico vendo o paciente e pode ser atropelado, né? Eu costumo falar que eu acho que ele é o nosso braço direito, assim. Ele atuando, que seja no suporte básico, no suporte avançado, nós precisamos dele ali e do conhecimento dele. Tanto quanto nós fazemos treinamento, o treinamento é de igual que nós vamos falar para o técnico, para o enfermeiro, o condutor ele participa do mesmo treinamento. Porque ele tem que ter embasamento, né, científico, e de repente o que a gente costuma falar, às vezes a gente não está vendo uma situação e eles estão de fora, eles conseguem ver e a gente consegue trabalhar em equipe. Que seja, de repente a gente começou a atender uma vítima, às vezes ele teve a visão de uma pessoa que está armada ali e dá sinaliza para a equipe, entendeu? Uhum. Então, é um componente essencial. E eu fico pensando assim, eu sempre imagino, Fernanda e Cassiano, que quando o veículo, às vezes a gente está no trânsito, a ambulância do SAMU, né, ela tá apitando, você abre o carro, né, para passar, e eu vejo muitas vezes a velocidade que passa, né, e eu sempre imagino, eu falo, nossa, se essa ambulância bate num outro veículo, né, e aí prejudica todo o atendimento, você tá com uma parada cardíaca dentro do carro tentando salvar a pessoa, e aí causa outro acidente. A gente sabe que isso pode acontecer, mas esse profissional também ele tem um treinamento como lidar com essa situação, né, do veículo, o limite que ele pode chegar, né, imagino que seja assim. Hoje, o que eu queria trazer para vocês de mais dúvidas? A gente falou do condutor. E o enfermeiro? Qual que é o papel essencial do enfermeiro e do técnico de enfermagem, que também é sua formação? Qual que é a diferença hoje, Cassiano, que na norma do SAMU a gente tem o veículo de suporte avançado e o veículo de suporte básico. Como que diferencia esses profissionais que atuam em diferentes tipos de veículos? Então vamos lá. Equipe de suporte básico, né, ou a USB, né, unidade de suporte básico, ela, pela portaria, é composta, equipe mínima, por um condutor socorrista, um técnico ou auxiliar de enfermagem, o que está na portaria. Hoje a gente vê, na maior parte das vezes, técnicos de enfermagem. A gente não tem contratações, concursos para auxiliares de enfermagem no SAMU. Mas a portaria até então, tanto que até então, acho que hoje, um exemplo, o SAMU Sumaré, hoje a gente deve ter dois ou três auxiliares de enfermagem, né, Fernando? Mas a equipe de suporte básico, ela tem que dar resposta, uma vez que é analisada a situação pelo médico regulador, a situações que não envolvem, né, risco já conhecido pelo médico, né, que fez essa triagem, conhecido por uma situação de maior gravidade, a não ser que uma equipe de suporte avançado esteja empenhada. Então, e aí, o que é essa equipe de suporte avançado? É uma equipe que tem um condutor socorrista, um médico e um enfermeiro. Então vamos falar do enfermeiro. Ao enfermeiro cabe todas as ações de enfermagem, mais a assistência direta ao paciente crítico. Então vamos pegar um exemplo. Um paciente em parada cardiorrespiratória, que o SAMU tem condições de atender igualzinho uma sala de emergência dentro do hospital. Uhum. Então, o médico é capaz, o enfermeiro é capaz, o condutor ele tem as condições de apoio. E em requisito, né, equipamento material, mesma coisa. A gente vai ter monitor, desfibrilador. É um hospital num veículo. Entendeu? É uma unidade de suporte avançado, não tem imóvel. Uhum. Então, se a um enfermeiro cabe, né, assistência ao paciente crítico, ele vai lançar a mão da formação dele, conhecimento científico e todas essas manobras que são necessárias. Sim. Então, a diferença, um exemplo em procedimentos. Funcionar um acesso venoso. Não haver. Sim. Não haver. O técnico de enfermagem, ele tem a prerrogativa legal de acessos periféricos, membros superiores, inferiores. Tem tipo de acessos que um técnico auxiliar de enfermagem não pode. Funcionar um acesso via jugular, a punção intraóssea, que é um acesso vascular com punção no osso. Isso é competência do enfermeiro. Então hoje nós chegamos, né, numa situação em que o enfermeiro ele tem, né, competência legal, ele tem um respaldo legal para fazer uma desfibrilação manual de vidro. Até então, o suporte básico ele choca também. Eu posso ter uma equipe de suporte básico, eu tenho um paciente parada cardiorrespiratória. Algo que a gente vê lá, que lá na televisão, no filme, né, na novela, né, que seja nos programas que falam, né, principalmente hoje em dia, com a questão da recomendação do desfibrilador externo automático, então, equipe de suporte básico tem. Então, o técnico de enfermagem sabe operar. A diferença é que
tem um sistema, né, computadorizado que vai reconhecer o ritmo cardíaco e vai recomendar o choque. O técnico vai, de acordo com algumas ações ali, apertar o botão. Certo. Correto? Mas precisa... Então ele coloca, espera o computador ler, aperta o botão, né? De forma... Ele segue as instruções, Segue as instruções. né? Com todos os cuidados pertinentes, recomendado o choque, ele vai aplicar e seguir o processo de reanimação. Uhum. Então, e aí? Se ao enfermeiro cabe todas as ações de enfermagem, qual que são as ações específicas? Procedimentos específicos e o que? Liderança, coordenação, a gestão do serviço. Sim. Então, um exemplo, a Fernanda, minha enfermeira dentro do plantão, ela exerce todas as suas atividades dentro lá da sua viatura, na sua ocorrência, e ela é a responsável legal pelas minhas ações, mesmo distante, a distância. Mesma distância, entendeu? o enfermeiro então, responde. Eu preciso reportá-la alguma situação específica quanto a alguma ação de enfermagem e vice-versa. Ela pode me questionar e ela, né, é a profissional que precisa o quê? Me instruir. Sim. Então, por isso que a gente vê hoje em dia, que é magnífico, enfermeiros, né, em cargos de gestão, instrução, dentre outros. Porque o enfermeiro conhece juntamente toda a gestão e execução do serviço. Muito bem, muito bem. E aí eu fiquei com dúvida, que eu acho que também está nos ouvindo. Quando você usa você falou da aplicação intraóssea, isso Intraóssea? é em casos especiais? Vamos lá, fala pra gente, Fernanda. Quando a gente não consegue um acesso rápido, com agilidade, hoje o protocolo fala para a gente poder acessar a intraóssea, porque nós precisamos, às vezes, de ter um volume ou fazer algumas medicações via intraóssea. A intraóssea, nós vamos poder fazer todas as medicações que nós realizamos intravenosa, ela pode ser feita intraóssea. Intraóssea. Isso, então nós temos... Isso é uma atribuição que o enfermeiro faz. Que o enfermeiro faz. Outra que o Cassiano esqueceu de falar, que nós podemos usar dispositivos supraglóticos, né? Que é colocar a máscara laríngea, que a gente tem no nosso serviço, seria a máscara laríngea. Então, teria uma via aérea avançada, né? Que o enfermeiro hoje pode fazer. Então, com isso, o Corém está vindo muito falando sobre o suporte intermediário de vida, né? Que vai ser tripulado também pelo enfermeiro, ou 2 enfermeiros, ou um enfermeiro e um técnico, e mais o condutor. Sim, que não necessitaria do médico, né? Isso, que aí seria intermediário. Suporte avançado seria o TI, que tem que ter obrigatoriamente o enfermeiro, o condutor e o médico, né? E o intermediário seria um enfermeiro ou 2 enfermeiros, ou um enfermeiro e um técnico, e mais o condutor, porque nós conseguiríamos fazer esses procedimentos mais avançados, né, que está dentro da nossa competência, que tem hoje legislação pelo COFEM, pelo Corém. Sim, de fazer esse procedimento. Né? Isso. E olha que interessante, dentro do SUS, né, o SAMU foi uma política que buscou disseminar uma organização também do atendimento pré-hospitalar, porque de certa forma cada município tinha sua ambulância branca, cada um fazia da sua maneira, chegava num local, né? E aí o SAMU ele buscou organizar por diretrizes, por protocolos, por normativas, né? Dentro desse processo hoje que é importante. Aí o que eu quero trazer para... Desculpa, eu tentei desligar porque era o despertador, eu desliguei o celular, Relaxa. Peraí. Tá certinho o foco? Não, o bom de cortar é isso. Eu tentei desligar ele, quando eu lembrei, falei, nossa, é quase 3h30, meu despertador, que é tudo despertador por causa da Laura. Tranquilo, relaxa. Você lembra que você parou? Sim. Peraí, deixa eu só pra ver se não tem nenhum despertador aqui. Que é tudo despertador, que o resto... Fica tranquilo. Peraí que tem. Eu tentei na hora que eu lembrei de desligar, mas... Tranquilo. Desculpa. Espera só a ligação. Três, dois, e... E a política do SAMU, né, o que o Ministério da Saúde tentou instituir, e muito bem instituído, foi uma reorganização do atendimento pré-hospitalar, das urgências e emergências, né, como que isso se dá. E alguns lugares ainda não tem o SAMU, né, mas tem se expandido para muitos locais essa reorganização. E o que eu queria trazer para vocês, dentro desse processo, né, para quem está nos escutando, entender a dimensão do Sistema Único de Saúde e essa organização do sistema, vocês lidam com um atendimento aí de urgência e emergência todo dia, salvando vida todos os dias, né?
como que vocês lidam, por exemplo, quando chega numa situação de acidente, né? Que eu falei, vocês têm alguma história, têm algum processo? Eu vejo muito, né? Direto tô na Anhanguera, para tudo em Anhanguera, e aí tem um acidente, a gente vê logo o SAMU chegando, né? E às vezes, dependendo do caso, bombeiros, etc. Como que é isso, né? Isso é o dia a dia do SAMU, esse processo, né? O que vocês... Existem situações críticas? Eu ia perguntar a curiosidade, né? Fernanda, que assim, não teve situações que vocês chegam, são críticas, que as pessoas realmente, às vezes, estão nas ferragens, tem que tirar e salva a vida e já leva para um hospital? Como que é isso? Desenvolve, Fernanda. Muitas. Vou citar até um caso que foi mais recente, foi um acidente de moto versus carro. E assim, o que é legal é a gente ver que tem básico que nós vamos fazer, por exemplo, o uso do torniquete. Era uma pessoa jovem, né? E ela tinha, na queda, ela machucou, teve fratura exposta, né, de membro. Quem foi a primeira equipe a chegar foi o suporte básico. E o suporte básico de vida rapidamente conseguiu fazer compressão direta, não resolveu, estava com sangramento muito ativo. A equipe de suporte básico fez a instalação do torniquete e cessou o sangramento. E o paciente estava grave, foi solicitado o apoio da nossa viatura do suporte avançado e a gente fez o deslocamento até lá. Então, assim, é legal, era um local que era muito crítico, porque é uma estradinha simples, né, com iluminação ruim, precário, noturno, aí travar, né, as duas vias, porque se você não trava, os carros vão passando e o motorista vai olhando para o acidente, vai seguindo reto e risco de pegar a equipe, pegar o paciente. Então, assim, a gente tem situações bem críticas com relação a isso. E conseguimos encaminhar a vítima, né, que foi para cirurgia, né, para o Hospital Estadual de Sumaré. Então, assim, tem vários casos, né, a gente dá apoio, né, ali para Anhanguera, né, que seria ali a Autoban, né, então muitas das vezes o suporte avançado de vida deles agora, né, tá sem, né, tá ficando muito distante, então nós que vamos dar apoio para o pessoal da Autoban. Então, acidentes ali na Anhanguera, infelizmente, né, tem bastante. E um que me impactou muito foi logo quando eu voltei de licença maternidade, 6 de setembro, era por volta de umas 11h30 da noite. Você lembra até a data? Eu lembro, nunca vou esquecer, que eu falo que eu odeio trabalhar no feriado dia 7 de setembro. E uma família estava parada para pagar o pedágio, veio um caminhão e o caminhão levou tudo, aquela fila de carro. Como era feriado, né, então dá bastante fila no pedágio. Aí saiu levando, eu falei assim, parecia que era quando a criança tá brincando com os carrinhos, coloca um em cima do outro, assim. E infelizmente, eu me lembro que foi a primeira vez, assim, que eu acho que eu falasse assim, eu passei mal na ocorrência. Na hora que eu cheguei, que nós chegamos, né, já tinha o pessoal da Autoban, a cena estava muito bem sinalizada, estava tudo muito bonitinho, a sinalização deles. Na hora que nós chegamos, a pessoa fez assim com a lanterna e eu vi uma das vítimas, que era uma criança, infelizmente, que estava em óbito. E eu nunca vou esquecer, e eu com a Laura pequena, eu falava assim que era da mesma forma que a gente viajava, só que a minha filha mais velha é a cachorra, né? Então era aqui, aí a mãe estava no meio, igual eu viajava na época, a Laura era pequenininha, e do lado de cá, que era o filho mais novo dela, que tinha 3 meses, que era onde que minha filha viajava. Infelizmente, morreu 2 pessoas nesse acidente. Então, assim, foi muito ruim, sabe? Aí eu lembro que eu tava com o doutor Ivo falou assim, eu falei, nossa, doutor, acho que minha mão formigou. Aí ele virou e falou, vai lá pegar não sei o que na viatura. Eu sabia que não era nada que precisava, então a vítima tava presa em ferragem, então estavam tentando fazer a retirada dela, tava o pessoal lá da Autoban fazendo a retirada. Aí eu lembro que eu parei na traseira da viatura, eu dei uma respirada fundo, oxigenei meu cérebro, falei, vamos lá, eu tenho que agir, né? Aí peguei o que tinha que pegar, né? E a gente foi lá para poder terminar de fazer a retirada. Então acho que foi um dos, se não for o pior acidente, eu acho que foi um dos piores, mas teve outros também que foi bem ruim. Mas esse eu acho que pela maternidade, né? A gente acabando de voltar com a Laura e eu falava, eu acho que eu vou ter medo de trabalhar no SAMU porque a gente tem um risco aumentado, né? Do que nas unidades.
mas passou. Não, e eu fico pensando, né, Fernanda, tipo, o dia a dia que é o desafio, né, porque o profissional do SAMU lida com essas situações, vida e morte, salva vidas todos os dias. Você como profissional viu uma cena que te chamou a atenção e que é normal. Você como profissional precisou, tipo, de se recompor momentaneamente, voltar para a cena. E aí eu pergunto, como que lida, né, com tantos casos salvando vidas todos os dias, e aí voltar para casa e aquela cena na cabeça, né? Eu lembro que quando eu trabalhava muito em um hospital, eu voltava, deitava na cama e ficava escutando os ventiladores mecânicos apitando, né? E vocês, né? Você tem algum ritual, alguma coisa que você tenta fazer, né, para poder se proteger quanto a isso e voltar a cada dia? Que faz 12 anos que a Fernanda vai e sempre volta, né? Sempre. Eu acho que pode parecer clichê, mas eu acho que é Deus. Sim. Eu achei que eu ia ter medo de passar em pedágio de novo, porque eu tive um outro acidente nesse mesmo pedágio que eu fui, que também foi muito ruim, que morreu 3 gerações dentro de um carro. Então, assim, eu acho que é Deus que tira. E é engraçado, a hora que eu chego em casa, eu fico agitada no serviço. Aí a gente fica ali, aí você me conhece, né? Aí eu falo muito, aí depois parece que a hora que eu vou pra minha casa, parece que apaga. Que passou. Sabe, passou. Nesse eu achei que eu ia ficar com medo de estrada, com medo de dirigir, medo de pedágio, mas Deus não permitiu. Eu acho que é Deus. É isso, eu né? acho que é uma missão, não sei, talvez. Não, é uma missão, né? Ainda mais, eu acho que é uma missão trabalhar pro Sistema Único de Saúde, porque você está doando a sua vida, seu tempo, e é um desafio porque quem trabalha com saúde tem esse grande desafio de lidar com vida e morte, salvar vidas. E você, Cassiano, tem algum caso que te chama atenção nessa trajetória de mais 20 anos de enfermagem, mais de 11 anos de SAMU? O que talvez chamou a atenção do Cassiano? Tipo, de falar, olha, aquela cena que eu vi me fez refletir alguma coisa. Na realidade, por mais simples que sejam algumas situações, tem que de verdade nos fazer refletir todos os dias. Porque aí a gente leva a situação que a Fernanda colocou. Então a gente acabou o plantão, a gente foi para casa, deixou. Então a gente consegue separar. Mas eu vou colocar 2 extremos. Você colocou, né, situações críticas. Vou colocar 2 extremos: a vida e a morte. Então, olha, até recentemente a gente estava, né, num trabalho, particularmente eu e a Fernanda, dentro do serviço, né, trabalhando com a educação permanente no serviço, ao parto. Sim. Então, o nascimento. Então, ó, que situação, né, bonita, legal do ponto de vista, ó, a vida. Então, mas exige-se, né? A gente acha que tudo tem o ônus e o bônus. É lindo quando a gente vê um nascimento que seja dentro da viatura do SAMU, que seja um nascimento em casa, mas tem muitos riscos. Sim. Que a gente não tem ideia. E você já pegou caso assim? Sim, entendeu? Então, mas todos os dias que a gente estuda mais um pouquinho, a gente prefere, na realidade, se acontecer, a gente tem que estar preparado. Na realidade, é melhor a gente estar preparado, né? E muitas coisas não acontecer, do que se a gente não estiver preparado e acontecer. Sim. Então, mas é lindo, né, do ponto de vista, né, vida, quando você tem um nascimento, que é um ganho, Sim. se comparado a uma perda. Então, Mas me conta, a questão do nascimento. Você foi em um caso que a pessoa ligou no SAMU e falou, estou tendo bebê em casa, como que é isso? geralmente, quando cai lá para a regulação médica no SAMU, o médico usa, né, toda uma doutrina, uma base de conhecimento para determinar se de repente é uma situação de um parto iminente ou não. Para até de repente ele designar uma equipe de suporte básico e suporte avançado. Certo. Só que ele não tem uma bola de cristal, muitas vezes tem coisas que... Então, uma situação, nós chegamos até a região onde eu moro, em Sumaré, em que eram umas 6 horas da manhã, a um trabalho de parto. Nessa época eu trabalhava, estava tripulando uma viatura de suporte básico e pagou um trabalho de parto pra gente, e estava, né, meu colega, né, o condutor, naquela situação, era um apartamento, então, e outra questão dos extremos, muita questão, os críticos do ponto de vista social. Sim. Também. Então nós chegamos na situação, a avó da criança estava acelerada, a ambulância não passava a marquise da entrada, o menino tem que dar a volta, tá nascendo. Por fim, quando nós chegamos dentro do apartamento, tinha um sofá, que estava um sofá realmente cortado pela metade, né? E a puérpera, já tinha nascido o bebê entre as pernas da mulher, da jovem, e o bebê se movimentando. Então a gente vai fazer toda, né, a recepção desse recém-nascido, clampear cordão umbilical, todos os cuidados do recém-nascido, e, né,
a puérpera ali, que é, né, a mulher que acabou, né, de ter o bebê. E toda aquela, né, a mãe bem acelerada, a avó, e aí a gente precisa o quê? Determinar, passar toda essa situação que está acontecendo para quem? Para a regulação médica. Sim. Porque tem o lado que as pessoas não sabem, olha, depois de uma equipe está atendendo, como é que faz? Como é que eu sei para onde eu levo? Sim. Quem que decide? É o médico regulador. Então, imagine, eu tinha uma situação que foi linda do ponto de vista técnico, o bebê estava bem, então a gente acabou o quê? Amparando, fez todos os cuidados necessários e o quê? Precisou passar para a regulação médica o que estava acontecendo para determinar o local de destino. Qual que é o Sim. local de destino, né, de uma mulher que acabou tendo um bebê? É uma UPA? Vai pra É um hospital? maternidade, né? Então, toda uma logística. E aí, quando eu falo dos extremos, e a morte? É. Você tem uma situação em que você já tem, muitas vezes, em determinadas localidades, o SAMU já vai, a unidade de suporte avançado já vai o quê? Para constatação de óbito. Já chama para constatação de óbito. Entendeu? Já. O médico já entende, é diferente quando um médico Um entende caso que de um assassinato, ou um Suicídio, suicídio. ou né? morte natural. é uma morte natural. Uhum. Então, mas vamos lá. Imagine um senhor, uma senhora de 70 anos, que estava lá no leito da sua família, começou a passar mal, e aí a família prontamente ligou para o SAMU, o médico do SAMU entendeu que é uma situação de gravidade, identificou como uma parada cardiorrespiratória, tinha uma equipe de suporte avançado, né, que é a UTI móvel disponível, e empenhou essa equipe para ocorrência. Então lá, imaginemos, chegou a Fernanda, com o seu médico, seu condutor, fizeram todas essas manobras de reanimação e não conseguiram reanimar essa vítima. Uhum. E aí, olha a diferença, porque a Fernanda, imagina que somos nós, familiar dessa vítima, e nós estamos vendo o que está acontecendo. É. Ele tá ali, né? Tá na casa Olha, dele. e aí, por mais que nós perdemos nosso ente querido, nós vimos o empenho da Fernanda, do médico, do condutor. E aí, ó, tete a tete, moça, muito obrigado. E aí tem que lidar até com isso, porque vocês acabam acolhendo a família, Sim, de explicar às vezes o que tá entendeu? acontecendo, né? Todo esse processo. Imagina, porque eu vi o que vocês fizeram. Uhum. Ao quão o objetivo principal é o restabelecimento da vida. Sim. Mas muitas vezes a gente não consegue. E ainda mesmo assim, diante de uma perda, você o que tem o agradecimento. É Sim. que eu acho que assim, quando a gente está falando dentro de nível intra-hospitalar, o que acontece? O ente querido, a gente entrega, fecha a porta e a gente não sabe o que aconteceu. Nós na rua, como que é a nossa assistência? A família tá olhando o tempo todo. Então nós estamos fazendo a reanimação ali da vítima, tá dentro da casa da pessoa e nós estamos fazendo a reanimação ali como... E eles estão vendo. Então, eles estão vendo que se foi feito tudo ou se não foi. Ele Então, tá quase te avaliando ali, né? isso, Porque- eles estão avaliando o tempo todo, né? Então, é a parte boa, né? Que tem a parte boa deles saber e reconhecer. E, assim, eu acho muito complicado. Tô dentro da sua casa, vou fazer um atendimento para alguém da sua família. Sai daqui, me dá licença. Não, a casa é sua. Eu que sou intrusa, me dá licença. Você deu entrar na tua casa, Uhum. entendeu? Então, às vezes, a gente tem pessoas que às vezes não conseguem ainda entender isso. Então, eu sempre peço licença antes de entrar na casa da pessoa. Que a casa é dela, né? A casa é é o dela, íntimo dela, né? Por exatamente. mais que você tá indo ajudar, Nós né? estamos indo trabalhar, fazer o nosso trabalho, mas lá é a casa dela. Então, eu não retiro. Já teve situações, infelizmente, que nós estávamos... também nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, uma mulher jovem que faleceu, o pai estava chorando, assim, pegava no pé dela, naquele desespero, a gente só pedia para ele dar licença, se afastar na hora de fazer a desfibrilação, né? Sim. Que isso tem um risco. Mas, assim, em momento nenhum a gente fala, me dá licença, agora nós chegamos, porque é a casa deles, né? E nessa hora eu fico imaginando aqui, você me falando, nossa, veio uma cena na minha cabeça, né? Que às vezes tá lá reanimando, tentando salvar uma vida, a família, cada uma tem uma posição, tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que reza, né? Enfim, ele tá ali, ele tá tentando também fazer da maneira dele como um ente querido de ajudar de alguma forma, que ele pode, dando apoio para vocês que estão tentando salvar aquela vida. E eu imagino a emoção, né, quando você salva mesmo uma vida e consegue, né, a família viu o resultado, né? A gente sabe que nem todas as vezes isso acontece, mas que é um serviço do SUS, e eu tenho repetido muito isso no programa.
ele é gratuito, ele não se paga, né? Diferente de outros países que tem outros modelos de saúde que tudo é pago, é um processo gratuito, né, Fernanda? E o que eu quero perguntar para você, assim, a gente tem visto muito casos, aproveitando o link que vocês fizeram, de questão que a gente ouve, casos de suicídio, etc. Vocês têm notado na experiência de vocês de mais 10 anos que isso aumentou? E como que é a postura de vocês no SAMU nesse tipo de situação que deve ser muito triste, né? De chegar numa casa, ou se tem algum caso que vocês possam trazer pra gente. Como que vocês se colocam numa situação dessa? O suicídio, assim, eu acho que mais o suporte avançado que vai, assim, no caso em Sumaré, nós, às vezes, algumas vezes o suporte básico, se for alguma coisa mal regulada, que a família não soube falar o que está acontecendo, né? Sim. Mas muitas das vezes quando a gente chega, que a família, a maioria, a vítima já não tem mais chance de reanimação, né? Uhum. Então, seja por enforcamento, já está lá há muito tempo, o pescoço já quebrou, alguma outra coisa, já tem um tempo, né? Que a família não vê o suicídio, né, acontecendo, é muito difícil. Eu me lembro de um só, que a pessoa chegou e conseguiu cortar a corda e conseguiu salvar um homem que era jovem e coisa e tal. Mas geralmente quando chega na cena já aconteceu, né? Já aconteceu. Eu me lembro, assim, nesses tempos todo, eu me lembro de um caso que o acompanhante, quem estava amigo, cortou a corda e conseguiu salvar ele. Mas, assim, é muito complicado porque eu acho que é uma das piores mortes, principalmente para a família. Então, você saber que aquele teu ente querido, ele faleceu porque ele retirou a própria vida. Então, a comoção, ela é muito maior. Então, assim, se a gente se põe no lugar, se fosse comigo, a gente, né, ficaria desesperado. Então, e houve um aumento, assim, gigantesco. Não sei se foi pós-pandemia. Agora eu andei pegando uns que o pessoal vício naqueles joguinhos. Aí a pessoa, teve um que foi tentante, falou assim que perdeu já um carro, perdeu mais muito dinheiro, coisa de mais de 100 mil em jogos. Eu percebi uns 2, 3 que nós pegamos que a família tá relatando pra gente em cena, que tem nos jogos. Uma relação. E olha que interessante você trazer isso pra gente que tá discutindo o SUS, né, Fernanda? O SAMU tem dados estatísticos, porque, né, Cassiano, o SAMU também se baseia com informação, com dados. Então a gente está vendo cenas de possíveis suicídios, tem às vezes relação com jogos. A gente está vendo recentemente que foi regulamentado jogos numa lei de dezembro do ano passado, principalmente. Houve um aumento muito de questão de jogos. Eu vi até uma reportagem recente que coloca o quanto que as pessoas estão perdendo dinheiro em jogos, etc, né? Que parece que às vezes é centavos, né? Eu tô jogando só 10 centavos, 25, a hora que você vê, você tá jogando a casa e tal. E algumas pessoas, às vezes ali por uma frustração, etc, tiram a vida. Então, olha o impacto que talvez uma política que não tem relação direta com saúde, mas impacta na vida das pessoas ou no social, está, inclusive, já sendo evidenciado em serviços do SUS, como o SAMU, numa UPA, no hospital, que a gente tem esses dados de estatísticas. Mas, Fernanda, a última coisa, eu lembro que você me contou um caso e me chamou muita atenção. Eu queria falar com você e com o Cassiano. Você me falou muito da segurança, né? Que às vezes vocês... o SUS atende todo mundo, vai para todos os lugares. E às vezes vocês vão em locais de favela, locais de difícil acesso. O Cassiano falou, eu cheguei num local que não tinha como entrar. Às vezes eu já tive casos que a gente precisou atender um paciente que tinha uma obesidade mórbida, não conseguia sair do apartamento, tirada. Como que vocês lidam ou já vivenciaram situações que ou de um assassinato ou uma questão que envolve facções? Como que é esse posicionamento, você até falou, da segurança de vocês que chega numa cena, né? Alguma questão relacionada com o tráfico, isso já faz parte do dia a dia de salvar vidas do SAMU? Uma das premissas, né, do atendimento pró-hospitalar, a premissa é a segurança. Muitas vezes isso aí já está pensado lá na sala de regulação, muitas vezes, olha, já foi acionada a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Muitas vezes não foi mitigado esse risco. Então, uma vez é responsabilidade da equipe que está lá presente, né, mitigar esse risco e pedir esse apoio. Muitas vezes você vai ter uma comoção naquele local. Muitas vezes, vamos pegar até o gancho do suicídio. Muitas vezes já tive situações em que o indivíduo ele se enforcou dentro do banheiro. E aí eu tenho uma comoção, né, popular, né, dentro da residência, em que eles acham que a gente vai conseguir fazer algo. E aí? Eu tenho autonomia para explorar aquela porta?
Diante daquela comoção, tem um risco de violência, né, de Sim. agressão por aquela família. Das Então, pessoas, muitas vezes, tipo, falarem, faça alguma coisa, né? Você é o profissional, né? entendeu? Então, às vezes, as equipes se colocam em risco porque descuidaram Sim. dessa questão, dessa premissa. Então, Sim. a questão, de modo geral, da violência interpessoal, sim. Então, imagine, você tem uma situação em que você tinha 2 baleados em um determinado local, em que foi acionado. E aí? A preocupação principal foi a assistência, mas e aí? A polícia já está lá? Uhum. Imaginemos, a gente chegou, a polícia não está lá, e aí aquela comoção atende. E se tiver um possível agressor? Vocês já tiveram casos de profissionais que trabalham com vocês ou vocês de serem agredidos ou Já. ameaçados? Já. Que seja, falou a questão do suicídio, a gente pode fazer um link pela questão ao paciente psiquiátrico. Sim. Então, muitas vezes, ele está num surto, não responde por ele. Sim. Então, olha, eu necessito, de repente, um profissional de funções em que colegas foram agredidos porque o paciente estava em surto. Sim. Então, assim, o que Que é perigoso, né? Muitas vezes. Então, por quê? Teve colegas que ficaram afastados do serviço por conta De dessas agressão. agressões. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, olha, eu lidar com essa, né, vítima, dessa pessoa que está em surto, eu preciso de um apoio. Uhum. Muitas vezes eu preciso de uma equipe de suporte avançado lá. Para quê? Uhum. Para fazer uma contenção química. Eu preciso sim da Guarda Municipal, Sim. da Polícia Militar, para ajudar a fazer o quê? Uma contenção física. Uhum. Né? De repente, uma equipe de suporte avançado para fazer uma contenção química. Para quê? Para ser menos sofrível para o indivíduo e para a família dele. Que seria uma medicação nesse Isso, paciente uma para ele medicação. acalmar, né? Um sedativo, né? E então, olha o tamanho da complexidade, né? Eu tenho falado muito isso porque o pessoal acha que o SUS tudo é simples, no SUS tudo é fácil, que o SAMU basicamente as pessoas estão lá, os enfermeiros ligam no telefone, eu saio com o carro. Então você me falou aqui hoje que tem um complexo regulador, existem pessoas que passam por diversos treinamentos, existe uma rotina de qual ambulância enviar, para onde vai, os profissionais estão em constante treinamento e lidam diariamente em salvar vidas, né? Você falou de nascimento, né? De parada cardíaca, acidente de trânsito, então está em tudo, né, o SAMU com esse atendimento e traz o tamanho do Sistema Único de Saúde, do SUS, que, de certa forma, o SUS ele é custeado, o SUS é um pacto social nosso, né, que dentro da nossa Constituição, o SUS é para todos, né, todos têm o direito, é universal, para a gente poder dar acesso. Encerrando aqui, indo para o final do nosso programa, eu quero fazer 3 perguntas para vocês, que é o programa que eu faço aqui, que é o SUS na real, né? Qual que é o SUS na real? E aí eu vou fazer 3 perguntas de bate-pronto, né? Não precisa nem justificar. Basicamente, o que vem na cabeça de vocês? E aí eu vou fazer a mesma pergunta, começando com a Cassiano e depois a Fernanda. Cassiano, qual que é o maior desafio do SUS para você? O SUS, ele está desenhado. Então, é um entendimento de verdade da população, a ciência da população de modo geral, junto à grandeza, o funcionamento, e próprio aos, né, o público que presta, muitas vezes a população de modo geral que presta, prestadora de serviço, não tem ciência da grandeza. Sim. Então, conhecimento, de verdade. Você acha que hoje o maior desafio é o conhecimento? O conhecimento de todos Tanto os lados. do cidadão quanto dos profissionais. Dos profissionais. E para você, Fernanda, o que é o maior desafio, complementando aí do SUS? Eu acabo envolvendo muito a parte de conhecimento. Eu acho que treinamentos. Eu acho que a adesão dos treinamentos, às vezes por parte de funcionário, entender, porque eu falo assim, Diego, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Igual você falou, infelizmente nós não escolhemos nossos pacientes, nós atendemos pediatria, nós atendemos gestante, nós atendemos recém-nascido, nós atendemos trauma, adulto, idoso, e cada paciente, cada público ele tem sua peculiaridade. Então você tem que entender um pouco de cada um. Então eu acho que o desafio seria a parte de conhecimento e a parte de remuneração do profissional para que ele também busque esses conhecimentos. Sim. Porque, infelizmente, esses treinamentos, esses cursos que eu e o Cassiano a gente faz bastante, são caros. Então, se a gente for pegar o que o profissional ganha hoje no mercado, às vezes não consegue. Muitas vezes não consegue custear. Não consegue custear esses treinamentos. Então, eu acho que seria essa parte mesmo. Muito bom. Cassiano, qual que é o SUS que dá certo Tem gestão.
O SUS que tem gestão. E para você, Fernando, o SUS que dá certo é? O SUS que tem gestão e o SUS que tem comprometimento daqueles que estão atuando nele. Uhum. Então, a atuação, né, dos profissionais, né, entender realmente a importância, Compromisso, responsabilidade. Muito bem, e a última pergunta, Cassiano, qual que é o SUS que você quer? Qual que é o SUS que eu quero? É o resumo de tudo que a gente acabou de falar, em que eu tenho, todos nós somos responsáveis, do ponto de vista dos profissionais, mas precisamos ter realmente compromisso. Sim. E se eu considero a população educada, do ponto de vista, sabe todas as diretrizes, ela vai cobrar da maneira correta, porque necessita ser cobrada. Então, os seus direitos e deveres Sim. também, né? Como cidadão. Se eu tenho uma gestão que ela é qualificada, ela vai saber chegar, que seja na população, para educar a população, e dos profissionais atuantes. Muito bem, e aí, Fernanda, qual que é o SUS que você quer? Um SUS com assistência de qualidade, profissionais que atuam com amor mesmo na profissão. Muito bem. Muito bem, eu falei aqui, pessoal, com a Fernanda de Mello Feliciano e o Cassiano Balbino, nesse programa que é Salvando Vidas Todo Dia no SAMU. Para encerrar esse programa, eu trouxe um presente para vocês aqui, né? De estar aqui presente. Um presente para você, né? Obrigado, Cassiano. Um presente para você, Fernanda. Obrigada. Vou pedir para vocês só abrirem esse presentinho aqui do envelope, porque além de um brinde, eu sempre trago isso para os meus convidados, né? Eu trouxe para vocês aí um certificado de SUSista, né? Então a gente tem usado isso. Então estou aqui com 2 SUSistas, pessoas que defendem o SUS, que no dia a dia doam a sua vida, a sua missão para o Sistema Único de Saúde, tem uma missão de salvar vidas todos os dias. Então é um certificado de SUSistas honorários aqui, né? Muito obrigado, Fernanda. Satisfação. Prazer. Foi um prazer. Né? Muito obrigado. E esse foi mais um programa do SUSista, salvando vidas todos os dias, com Fernanda e Cassiano. Um abraço. Satisfação.